Nós vamos receber agora a gloriosa palavra. Amém? Ela que traz sobre nós cura, libertação e nos cura para um novo tempo. Eu espero que vocês estejam preparados para receber nesta tarde aquilo que o Senhor separou para a vida de vocês, para a minha vida também, para as nossas vidas nesse dia. Que o tema desse congresso, que é ouçam, recebam e deem frutos, vale muito ao seu coração. E nós queremos te agradecer, pastor Ivan, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar conosco aqui nessa tarde. Nós queremos te dar liberdade, que o Senhor seja usado pelo Espírito Santo de Deus para ministrar aquilo que eu creio que Ele já colocou no seu coração sobre as nossas vidas. Essa igreja, sua igreja, esta casa, sua casa. Amém? Nós vamos orar pelo Senhor em nome de Jesus. Você estende a sua mão para cá, nós vamos abençoar a vida do pastor. Pai, entregamos o pastor nas tuas mãos. Senhor, que ele possa ser bênção, Pai, usado pelo teu Espírito, ó Pai. Que possamos também, Senhor, estarmos preparados para receber, Senhor, o que vem do Senhor. Seja conosco, Pai, nos dê sabedoria e entendimento, que possamos estar totalmente voltados para Ti, ó Pai. Esse culto é voltado, Senhor, para Ti, Senhor, e que Tu possa estar presente, Senhor, no nosso meio, o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, à vontade, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, amém, igreja? Glória a Deus. Quero agradecer, eu que agradeço o convite da Cris. Quero agradecer também pelo pastor Renato, a pastora Vanessa, pela honra de estar aqui nessa igreja linda. Não é só uma linda igreja, uma igreja linda também. Louvado seja o Senhor. Eu trago abraços também do bispo José Elias, da pastora Cláudia, são os fundadores da Igreja Presbiteriana Viva. O pastor Carlos Henrique, pastora Daniela, que são os nossos líderes regionais, e a gente traz um abraço deles também, um abraço de toda a IPV ali, do Bracuí, em nome de Jesus, tem alguns irmãos aqui com a gente, do Congresso Expansão. Marcos, Evangelho de Marcos, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, é isso? Glória a Deus. E nós vamos falar um pouquinho nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Marcos 4, quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, fala, espera aí, pastor. Não. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita. 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou aquele que tem ouvidos para ouvir, e acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda não vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e outro modo poderia converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada.
Logo que as ouvem, Satanás vem e atira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmos, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-se infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita 30, 60 e até 100 por um. Ou ouçam, receba e deem frutos. Amém? Você pode repetir comigo? Ouçam, recebam e deem frutos. Amém? Você percebeu aqui nessa parábola é conhecida que o problema de fato não está na semente. Amém? A semente é a palavra de Deus. Não tem problema com a palavra, tem ou não? Não há problema com a palavra. Percebemos também que não há problema nem com o semeador. Amém? Aquele que vai semear, né? Então, eu estou bem tranquilo aqui hoje. Amém? Porque eu só vim fazer uma coisa, semear a palavra. Então, não tem culpa. Eu estou tranquilo. Você está tranquilo? Eu acho que não. Você está com o coração bom aí ou não? Porque qual que é o problema aqui? É quem recebe, se ouve ou não a palavra, né? Então, mas vamos lá, Jesus, ele gostava de ensinar, Jesus era mestre. E você percebe que lá no versículo 1 vai falar que novamente Jesus começou a ensinar. E outra vez Jesus começou a ensinar. Jesus, ele é mestre, Jesus é insistente e está sempre pronto a nos ensinar. Amém, não é? Então, às vezes, falar que não sei, que não sabe, é um pouco preocupante, porque Jesus está sempre aberto a ensinar, desejoso a ensinar. Amém, não é? Mas, amigo, Jesus é mestre, e Ele está sempre disposto a me ensinar. Isso está claro aí. Ensinar o quê? Acerca das coisas espirituais, né? Ensinar acerca das coisas espirituais. Ele usava de parábolas, né? Na verdade, não só Jesus, mas naquele tempo, as pessoas tinham o costume de usar parábolas para poder ensinar, e Jesus não era diferente, mas a parábola, ela tinha algo interessante. Ela era usada para ensinar quem realmente desejava aprender, mas também ela era usada para esconder para quem não gostaria de aprender de fato. Olha só, Jesus está disposto a ensinar quem de fato quer aprender, amém, não é? Por isso que ele usava a parábola. Olha só que interessante. Abre comigo aí, a gente vai usar bastante a Bíblia, amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo aí, ou acessa ela, nem sei como é que a gente fala mais, né? Tem Bíblia de papel ainda, não? Acessa ela aí, ou abre ela. Salmo 78. Salmo 78 vai dizer assim, ó: povo meu, escute o meu ensino, ó, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Amém? Já estava sendo profetizado de que Jesus iria ensinar, iria falar por parábolas. Amém? Porque ele queria esconder algumas coisas, mas queria de fato ensinar aqueles que estivessem prontos a aprender, abertos a aprender, desejosos para aprender. Amém, não é? Então, se você voltar lá para Mateus, para Marcos, agora é Mateus mesmo. Mateus 13, que também é a mesma passagem aí, né?
Vocês estão acostumados a usar NVI? Sim, né? Às vezes a gente usa outra tradução e a gente fala, a pessoa fica assim, não está escrito na minha Bíblia isso aqui não, está diferente, não, é a mesma coisa. Amém? Mateus 13, 34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Olha que interessante. Jesus falou então todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo assim o que fora dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? Glória a Deus. É uma profecia, né? Então, quem ouvia a parábola precisava o quê? Raciocinar, precisava refletir, precisava o que mais? Prestar atenção, precisava ter foco. Amém? Por isso que ele fala, escutem, atendam os seus ouvidos, prestem atenção no que eu tenho a dizer. Glória a Deus ou não? A multidão, faça comigo, a multidão ouvia as parábolas. Os discípulos desejavam entender. Amém? A multidão ouvia as parábolas, mas quem de fato entendia eram os discípulos. Quer ver Mateus 13 mesmo? Olha o versículo 10 aí comigo. Mateus 13, 10. Amém? Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será retirado. Por esta razão eu lhe falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem, e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Amém? Isaías capítulo 6, você vai ver lá. Mas, por que a gente decidiu falar sobre isso, aplicar isso primeiro, para a gente entrar em algumas questões aqui antes? Porque a verdade é que o Senhor Jesus, Ele tem desejo por um relacionamento. Amém? Pensa bem, a multidão ouvia e não entendia. Mas por que a multidão seguia Jesus? Para ouvir as parábolas, sim ou não? Não. A multidão não está preocupada com as parábolas, em entender, estava preocupada com as curas, amém, não é? Estava preocupada com a libertação que acontecia, estava preocupado com o pão que ele dava, amém? Com o peixe que ele dava. Agora, só os discípulos que depois de ouvir as parábolas e que andavam com o Senhor Jesus, que não entendiam, mas gostariam de entender, que chegava até Jesus e perguntava: Senhor, o que o Senhor estava falando ali? Então, isso nos mostra, né, que Jesus, Ele deseja um relacionamento. Jesus deseja sempre estar perto. Ele gosta de ouvir os nossos questionamentos, as nossas perguntas, amém? Porque não se aprende sem se perguntar, verdade ou não? Amém? Não se aprende. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pergunte a Jesus, pergunte ao Senhor. Os pastores, os mestres, né, as pessoas que conhecem mais, né, um pouco da palavra, né, estão aqui para poder ensinar, para poder falar de fato aquilo que a palavra diz. Isso é muito importante, porque vai demonstrar que a pessoa, ela tem curiosidade, ela tem necessidade de aprender a palavra. Amém, não é? E isso faz com que também os discípulos ficavam mais perto dele. Glória a Deus, não? A multidão ouvia, não entendia, é para esse motivo mesmo que Jesus, né, ensinava, porque ele estava preocupado com os seus discípulos, por aqueles que de fato querem compreender e entender a palavra de Deus. Amém? Está escrito aí, não?
Está escrito. Marcos capítulo 4, agora volta lá para Marcos de novo. Marcos capítulo 4, versículo de número 33, só para a gente poder reforçar ainda. Você que gosta de anotar aí, né? Marcos capítulo 4, de novo, versículo 33. Fala assim, ó. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, eles explicavam-lhe tudo. Amém? Então, quando estava sós, aí ficou legal, hein? E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Fala comigo, aos discípulos. Explicava tudo. Amém? Agora, para que aqueles que só queria a cura, só queria ali o pão, só queria o tumulto, né, a multidão, vamos correr atrás de Jesus, Jesus está lá, vamos todo mundo para lá, e ele vai dar pão no final para todo mundo, tem peixe, vamos lá. Aí Jesus ensinava, eles, aí a parábola acabava, eles, comida, não, eu achei que não está ensinando, mas talvez fosse, né? Cura, milagre, porque agora... Aí os discípulos ficavam assim, Jesus, vamos embora, porque a gente precisa ficar sós, porque eu quero saber o que você está falando aí. Amém ou não é? Pergunta para o seu irmão, você é discípulo ou é multidão? Aqui só tem discípulo para a glória de Deus, amém ou não é? Glória a Deus, não? Mas aí, mas se pastor Jesus não está aqui agora para explicar tudo, como é que a gente faz? Simples, ele falou, eu estou indo, mas virá o outro. O outro ali é semelhante a este que está indo. É igual, é o mesmo. Amém ou não é? Então, Jesus fala lá em João 14, se quiser. João 14, 26. João 14, 26. Que hoje na graça, né, Jesus, né? Você sabe que Jesus morreu, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou, foi para o céu, né? E agora ele falou que enviaria o Espírito Santo, que nos ensinaria. Agora nós temos o Espírito Santo, amém? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, faz comigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Então faz comigo, hoje eu tenho o Espírito Santo. Fala mais forte, hoje eu tenho o Espírito Santo. Amém? Por isso que você vai ver Jesus sempre falando, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Apocalipse você vai ver, ouça o que... Apesar de Jesus ter mandado, né, João escrever a carta, mesmo assim Jesus falou, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque hoje quem fala a igreja é o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus entendeu o momento da graça, né, e falou, ouça o que o Espírito diz à igreja. João, escreve aí essa minha carta aí no final da carta você escreve, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Faça comigo, hoje eu tenho o Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso que qual que é o seguinte, então, ouvir, faz comigo, ouvir. Foi-me dado a incumbência de falar sobre ouvir, né? Ouvir, porque eu acredito que o próprio meu preletor vai falar sobre receba, por bem. Então, ouvir, faz comigo, ouvir o Espírito Santo. Por que é tão importante ouvir o Espírito Santo? Porque ele é quem nos guia, ele que nos direciona, amém? Nós vamos voltar lá, calma, não sair do tema não. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque é importante, porque é ele que nos guia, amém? Ele que nos direciona, é ele quem define quem nós somos, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas às vezes a gente não
não de fato entende isso. Ó, quem gerou Jesus na terra? Quem? Quem? O Espírito Santo. Faz comigo, o Espírito Santo. Quem definiu a identidade de Jesus? Quem? O Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo quem define quem nós somos, o que nós podemos, aonde nós vamos. Amém? É o Espírito Santo. Amém? Ele que define a nossa identidade, o nosso propósito. O nosso propósito. Ele quem gerou Jesus, ele que deu identidade de filho. Quer ver? Põe aí comigo, Lucas, vamos lá. Lucas 1, vai lá. Lucas 1. Lucas 1:35. Glória a Deus. Está rápido aí, não? Lucas 1:35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o Espírito Santo gerou Jesus, deu uma identidade para ele, sim ou não? Marcos 1:10, vai lá, ó, Marcos 1:10. Isso aqui é glorioso. Marcos 1:10. Identidade de filho. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo é quem define quem você é, quem nós somos. Você acredita nisso ou não? Você já ouviu do céu uma voz dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado? Não? Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Ninguém nunca ouviu? Eu já. A gente trabalha com o encontro com Deus, certa vez no encontro com Deus. Deus falou algumas coisas comigo, mas, sendo sincero, eu não me lembro. Mas o que ele falou, que duas coisas que eu não me esqueci mais, é que ele me amava e que eu era filho dele. Ele me chamou de filho e disse que me amava. E eu gritava, eu chorava. E claro que depois você vai lendo a Bíblia, você vai tendo confirmação de que é isso mesmo. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus e o Espírito Santo vem sobre você, isso é uma confirmação dos céus que você é filho e que Ele te ama. Amém, não é? O Espírito Santo está em você, sim ou não? Isso é uma confirmação, isso é a voz. Filho, eu te amo, eu tenho agrado de ti. Amém ou não? Isso muda tudo, querido. Muda tudo. Muda tudo. O que eu fiz de fato para receber essa voz? Só criei. Amém? Só acreditei. E eu recebi o Espírito Santo. Essa voz falou, ele me chamou de filho e disse que me amava. Isso muda tudo. A gente está falando de ouvir, amém? Falando de receber, depois falando de dar fruto. Porque não tem como a gente chegar na frutificação sem saber quem nós somos em Cristo. Quem realmente nós somos. E é primordial você ter convicção em seu coração, no seu espírito, que o Espírito Santo está em você. Isso significa que você pode ouvir essa voz hoje dizendo para você:
como Jesus aqui em Marcos 1:10, ele ouviu. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito descendo como uma pomba. Versículo 11 fala: então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado. Amém? O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que veio para ensinar todas as coisas, sim ou não? Porque ele é o Espírito da verdade. Fala comigo, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É uma verdade que eu e você, porque o que tem tirado os jovens e os adolescentes, assim, na minha humilde opinião, é não saber que são amados de verdade. É não saber que são filhos. Por isso que você viu e você ainda vai ver muitos congressos, né, conferências falando esse tema de identidade. Mas isso é uma realidade, isso é uma realidade. Porque nós temos, às vezes, eu aceitei Jesus, como se fosse assim, algo tão, eu aceitei Jesus, eu até acredito que eu tenho o Espírito Santo, mas, não, se você tem o Espírito Santo, significa que você é filho, e que você é amado, amém? É uma graça, por isso que Ele enviou o Espírito, por isso que a Bíblia fala, quando você crê, o Espírito Santo está em você, e se o Espírito Santo está em você, é porque você é filho, é porque você é amado. Amém, não é? Mas, amigo, eu sou filho, eu sou amado. Você está ouvindo isso ou não? Precisa ouvir isso. Ouvir isso. Glória a Deus. Então, eu já falei aqui que o problema não é o semeador. O problema não é a semente. São os ouvidos. A gente não pode olhar para essa parábola sem considerar a obra da cruz nessa parábola. Porque a parábola vai dizer que a gente precisa ter um bom coração. Sim ou não? Bons ouvido, para poder ouvir de fato a palavra e ela dar fruto. Não é isso que diz o final da parábola, não. Para dar fruto, glória a Deus. Mas antes precisa ouvir de fato. Precisamos ouvir, e a gente não pode deixar de falar que tem tudo a ver de verdades consumadas. Faz comigo, verdades consumadas. O Espírito é o Espírito da verdade, e é uma verdade consumada a obra da cruz. Glória a Deus. Sim ou não? Jesus morreu, sim ou não? Foi crucificado, sim ou não? A mensagem da cruz é verdadeira, sim ou não? Através da cruz nós somos lavados, remidos, sim ou não? O teu sangue foi derramado na cruz, sim ou não? E através desse sangue nós somos perdoados, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Isso vai mudar, sim ou não? Não. Não vai mudar. É uma verdade consumada. Não tem jeito mais. O que a gente tem que fazer? É crer nesse negócio. É receber, é ouvir isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. O que é fé? É crer na palavra de Deus como uma verdade consumada, que não muda. Não muda, não muda. Uma vez que Jesus morreu pelos seus pecados, uma vez que você recebe, uma vez que você crê nisso, não muda mais. Os seus pecados foram perdoados, amém ou não é? Mas, amigos, os meus pecados foram perdoados. Não muda. Só que qual que é o nosso problema? Nós achamos, muitas vezes, que a cruz é uma adição. Ou seja, joia, a cruz foi legal, Jesus morreu por mim, meus pecados estão perdoados, mas agora é comigo. Agora eu vou amar a Deus.
Agora eu vou amar a Deus, agora eu vou me esforçar, agora eu vou me santificar, agora eu vou dar fruto com meus próprios braços. Amém? Porque agora é comigo. E não é assim. Não é assim. O fruto, ele é resultado da fé. A gente pode fazer coisas, obras carnais, fazer com os próprios braços. Porque se eu não ouvir o que diz a palavra, de verdade, tudo aquilo que eu venha tentar a fazer para Deus, é simplesmente obra carnal, não é fruto. Por isso que você vê muitas pessoas lutando. Eu preciso amar a Deus, eu preciso fazer, eu preciso lutar contra o pecado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e você vai vendo que até por algum tempo consegue, mas depois você vê as feridas, você vê o abatimento, você vê que tudo que ela fez até ali, na verdade, não foi fruto do Espírito Santo. Foi obras da carne, porque achando que tudo que ela poderia fazer estava nas forças dos seus braços. Querido, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ter o Espírito Santo de Deus em você, não é uma adição, é tudo. Não é só algo novo na sua vida, é tudo. A gente vive pelo Espírito, diz a Bíblia. Nós vamos dar frutos pelo Espírito. Tudo que a gente precisa fazer é pelo Espírito. Amém? Então, por isso que é preciso ouvir o Espírito Santo. Viver através do Espírito Santo. Para você para o resultado não ser simplesmente uma obra carnal. Até parece ser espiritual, mas não é. Lembra, acho que Mateus capítulo 7 vai dizer que vão ter pessoas que vão chegar, eu curei, libertei. Não foi isso, não? Sei demônios em teu nome, Jesus vai falar o quê? Não vos conheço, partai-vos de malditos que eu nem vos conheci, não conheço. Não tenho relacionamento com você. Obras, fruto, não. Porque quem dá fruto, segundo a Bíblia, é aqueles que estão ligados na videira. Faz o quem dá fruto está ligado à videira. Como se liga a videira? Ouvindo, vivendo através das verdades consumadas através da palavra de Deus. E você não é aquilo que você escuta dos amigos, você é aquilo que diz a palavra de Deus, amém? Você vive através da palavra de Deus, através do Espírito Santo te direcionando, te guiando, porque isso sim você vai dar fruto. Então por isso que Jesus repete tanto, ouçam o que o Espírito diz à igreja, ouçam o Espírito. Por quê? Porque é uma verdade consumada, porque Ele é o Espírito da verdade. Então, ouça o Espírito. Tudo que você ouvir, a gente precisa consultar, é do Espírito ou não? For do Espírito, glória a Deus, verdade consumada. Porque, qual que é? São exemplos de verdade consumada. Vamos lá, 1 de João. Eu vi isso muito. Tem 6 anos que... Vai fazer 6 anos agora, em março, que eu estou em Angra. 6 anos, né? Isso. Antes, eu fazia parte da equipe, né, de uma equipe de liderança de adolescentes. Antes de pastorear, eu trabalhava com adolescente. O bispo da nossa igreja confia muito. Eu saí da rede de adolescente para pastorear uma igreja.
E lá a gente tinha assim mais ou menos cerca de 600 adolescentes na igreja. E a gente fazia encontro com Deus assim para 180 adolescentes, era retiro de carnaval para mais de 200, assim era. E a gente viu isso, eu vi isso muito, a questão dos adolescentes assim, empolgados e animados, né, alguns jovens, né, também, porque lá as redes são separadas, né, lá na nossa sede aqui também, agora no Bracuí também nós temos tem líderes de adolescentes e de jovens, e a gente ficava com os adolescentes, e a gente via eles fazendo e tudo, assim, fazendo e querendo e tal, mas depois você via que aquilo ia se apagando, e às vezes estava fora. Aí você ia lá e tal. Por causa, e sempre era que não conseguia, que não podia, que não era capaz, por causa de algum pecado, né, porque caiu e tal, enfim. Mas, com qual verdade que a gente fica? Chamar adolescente de aborrecente? Falar que adolescente é tudo rebelde, jovem é tudo rebelde? Com qual verdade que a gente fica? Pergunta para a pessoa, qual verdade a gente fica? 1 de João. 1 de João, você conhece, são textos conhecidos, que às vezes a gente precisa ouvir, entender, deixar entrar, para dar fruto de verdade, para que não seja obras, para que não seja força dos braços. 1 de João 2 vai dizer o seguinte, amém? 1 de João aí, 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Ele é a propiciação pelos nossos, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas caso venha pecar, tem um advogado. Amém, não é? Glória a Deus. Aleluia, por isso não? Por que muitos, quando erram, falham, pecam, não tomam para si essa verdade, e vai ao advogado, presta atenção, jovem adolescente, e vai ao intercessor, pega essa verdade, que é do Espírito, a palavra do Espírito, amém? Amém, irmão? Pega essa verdade, vai ao intercessor, e entenda que os seus pecados já foram perdoados, Deus fez propiciação, entregou o seu Filho para morrer por nós, amém? Nossos pecados já foram perdoados, amém ou não amém? Daí, a partir daí, eu me levanto, glória a Deus ou não? Assim ou não? Amém? E continuo seguindo em frente. E continuo vivendo através do Espírito, ouvindo Ele dizer o quê, querido? Que você é filho amado. Glória a Deus. Mas, amigo, eu sou filho amado. Aí você lê um versículo desse como de 14 aí. Como é que você fica, querido? Você toma para si ou não esse versículo 14 aí? Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem quem? O Pai. Você conhece o Pai, não? Claro, eu sou filho, sim ou não? Se você é filho, você conhece o Pai, sim ou não? Pais, eu lhe escrevi porque vocês conhecem aqueles que é desde o princípio. Aí olha só, jovens, eu lhe escrevi porque vocês são jovens, vocês são o quê? Fortes.
E por que às vezes eu não posso? Eu não consigo, esse pecado é maior do que eu, e eu não consigo mais. Por quê? Porque ainda não entendeu que é filho amado, ainda não entendeu que é através da palavra de que se vive, ainda não entendeu que Cristo é o Senhor, não entendeu que Jesus perdoou os nossos pecados, amém ou não é? Sim ou não, igreja? É o que está escrito. Vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece. Amigo, a palavra de Deus permanece em mim. E vocês já venceram o maligno. O que você faz com um negócio desse? João aqui não está dizendo, se vocês fizerem assim, se vocês forem assim, não tem a palavra se que se refere à condição. O se era lá no Antigo Testamento. O se era lá na Antiga Aliança. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, se, mas a gente está na graça. Agora nós somos aquilo que diz a palavra. E a palavra não está dizendo se, a palavra está dizendo você é. O Espírito veio sobre você para confirmar, ele é uma verdade, você é. Você é filho amado, em ti eu te agrado. Você é forte. E não é mensagem de coach não, pelo amor de Deus, é só mensagem da palavra. Palavra, está dizendo aqui o quê? Vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Como é que João pode confirmar isso para alguém? Será que o apóstolo João conhecia, de fato, para todos os jovens que ele mandou essa carta? Ele conhecia todos os jovens que ele mandou essa carta? Com que ousadia João teve para dizer que a palavra de Deus estava dentro dos jovens que ele mandou a carta? Com que ousadia, com que convicção ele mandou isso? Com a convicção do Espírito, porque é o Espírito que está falando. Jovens, vocês são fortes, eu estou dentro de vocês, a minha palavra está dentro de você. Você já venceu o maligno, porque Jesus venceu o maligno. Amém ou não é? Glória a Deus ou não? É isso que diz a palavra. Eu vivo através da palavra. É a palavra que vive em mim, é a palavra que diz quem eu sou, quem eu não sou. Convicção no Espírito Santo, você é forte. Fala para o Senhor, você é forte. Pode falar para você é forte. Fala, eu nem te conheço, você nem me conhece para dizer, é convicção do Espírito. Você crê em Jesus Cristo, não? A palavra de Deus está em você ou não? Amém ou não amém? Você é forte, você já venceu o maligno. Glória a Deus ou não? Porque é isso que... Olha o que diz em 1 de João, capítulo 4, estou indo para o final, tá? 1 de João, capítulo 4. Só assim podemos dar fruto, quando a gente ouve a palavra. Quando a gente vive através da palavra. É a palavra que está dizendo. Você conhece a palavra, fala que nós somos mais do que... Pronto, acabou. Quem falou? Palavra. Pronto. Ah, mas eu estou vivendo em derrota, eu estou isso. É você que sabe. Você vai viver através do quê? Isso é fé, querido. Fé, Hebreus 11 fala que é convicção das coisas que a gente não está vendo. A gente traz a existência aqui que a gente não vê. Glória a Deus ou não? Você viver pela palavra. A palavra é que me direciona. É o Espírito Santo que eu ouço, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Olha o que diz 1 de João 4, 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós,
enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. O 10. E o amor, o que é o amor? Aí, o que é o amor? O amor é isso aí, ó. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. O que é o amor? Nós estamos tentando e nós estamos buscando viver através, sabe do quê? Do nosso amor para com Deus. A gente se esforça para amar a Deus. A gente se esforça para ser certinho. E quando eu não sou certo, o que vem? Você não ama a Deus. Daí a gente vive achando que eu é que preciso amar a Deus, em primeiro lugar. Eu vivo busco viver, buscando amar a Deus. Porque você vai ver Jesus falando, aqueles que obedecem os mandamentos são aqueles que me amam. Que mandamentos são esses? Segura aí. Mas às vezes a gente busca, a gente está lutando, os jovens, os adolescentes, os adultos, buscam viver de acordo com aquilo que você pode oferecer a Deus. Eu me esforço para amar a Deus, eu me esforço para agradar a Deus, eu me esforço e eu luto, e só Deus sabe o quanto a gente é falho, sim ou não? Só Deus sabe o quanto a gente não consegue de fato dizer, eu amo a Deus, se tendo essa consciência de obedecer os seus mandamentos. A gente vai perceber que se eu me analiso, se eu me deparo com os mandamentos de Deus e eu falo, eu amo a Deus, sim ou não? A gente não consegue. A gente está tentando amar a Deus com aquilo que a gente faz. Muitas pessoas estão tentando amar a Deus, vivendo em busca desse amor, de amar, de agradá-lo, de estar. Porque às vezes a gente ouve muito, você precisa amar a Deus, você precisa amar a Deus, você precisa amar a Deus. Isso vai consumindo, isso está consumindo os jovens. Estão consumindo os adolescentes, esse negócio que toda vez a gente tem que falar, você tem que amar a Deus. O jovem chega para a gente e fala, pastor, eu pequei, eu errei. Sabe que muitas vezes a gente fala, você não ama a Deus, porque você pecou, você precisa amar a Deus. Aí a gente joga na cara a cruz, nele, fala, Jesus morreu por você, e você não tem coragem nem de deixar de fazer isso. E o jovem, o adolescente, o adulto, e adulto acontece também, e fala, a gente está incentivando as pessoas a buscarem por si próprio amar a Deus. Daí você lê um versículo desse, aí você ouve a voz do Espírito Santo dizendo, nisto consiste o amor, não que vocês tenham amado a Deus, mas que Deus ama vocês. Pode colocar aí o texto de novo. E o amor aí é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Enquanto a Bíblia vai dizer em Romanos, enquanto éramos ainda pecadores, enquanto ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Mas Ele foi e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Seus pecados já foram perdoados, querido. Todos os seus pecados. E caso você venha pecar, você tem um intercessor. Pastor, você está incentivando o pecado? Não, de forma alguma. De forma alguma. Porque tem outras verdades. Que diz que eu morri com Cristo. Agora vivo não mais, mas Cristo vive em mim. Mas que o apóstolo João escreveu, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se venha pecar, ou seja, tem a possibilidade, sim ou não? A possibilidade de diminui o amor de Deus por você, sim ou não?
Não! Você deixa de ser filho de Deus, sim ou não? Não! A cruz agora não serve mais para você? Não, mentira! Quem você está ouvindo aqui? Amém? Glória a Deus. Efésios 2. Pode, me ajuda, Samuel? Pode. Efésios 2. Efésios 2. Preste atenção. Ouçam. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, faz comigo, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com, pela graça vós sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Até as boas obras foi Deus que preparou para a gente andar nelas. Antes da gente ter plena consciência de quem era Cristo, Ele já preparou até as boas. Então, tudo que você faz é por causa do Espírito Santo. Não tem fruto, não tem glória para homem algum. Nós somos guiados, nós somos conduzidos, direcionados pelo Espírito Santo. E essa verdade, você quer dar fruto, é só através do Espírito Santo. É só compreendendo o amor de Deus por você. Por quê? Porque você recebe o amor de Deus. Daí você consegue amá-lo, daí você consegue amar a si próprio, daí você consegue cumprir toda a lei, que é amai-vos uns aos outros. O que é, quando Jesus fala o seguinte, olha, obedeça aos meus mandamentos, esses são os que me amam. Então, quem são os que amam Jesus? Aqueles que amam uns aos outros. Mas antes da gente amar uns aos outros, eu preciso receber amor. Eu preciso entender que Deus me ama. Então eu vivo baseado no amor dele por mim. Porque se eu não receber amor da fonte, eu não tenho como nem me amar. Não amo as pessoas e não consigo amar nem a Deus. Amém? Você pega a fonte, você pega o amor lá da fonte que é Deus. Deus, Ele é amor. E você vive através desse amor. As pessoas estão falhando, estão caindo, elas têm se sentido condenadas, culpadas e com medo. A Bíblia fala que tem medo é porque o amor não está aperfeiçoado.
é interessante, pode se colocar de pé? Sabe o que é interessante? Quem aqui gostaria de ser como o rei Davi? Adorador, guerreiro. Quem gostaria de levantar a mão? Amém. Por que você gostaria de ser o rei Davi? Porque o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi adulterou. Davi assassinou. Davi não soube criar seus filhos. Davi contou lá o seu exército quando Deus falou que não era para contar. Davi, quando adulterou, profeta Natan foi falar com ele e contou aquela história, né, lá a parábola lá, aquela historinha, conhece não? Se não, então, lê na Bíblia lá. Aí, depois de contar, falando que um homem tinha uma quantidade de tal, e o outro tinha pouquinho, ele foi lá e pegou o cara que tinha mais, pegou o que tinha pouco, e Davi falou, isso é um absurdo. O que esse homem merece? Natan perguntou. Davi falou, esse homem merece morrer. Esse homem merece a morte. Natan falou, é você, Davi. Você, Davi. Aí mudou o cenário. Aí Davi vai e escreve o Salmo 51. Daí onde ele clama pela misericórdia de Deus. Pela graça de Deus. Aonde Davi fala, Senhor, eu pequei contra ti. Natan vai falar para ele que o Senhor te perdoou. Na lei, Davi viveu a graça. E o mais interessante disso tudo, você sabe o que significa o nome Davi? Amado. Amado. Davi significa amado. Querido, predileto, amado. Imagina desde novinho Davi falando amado, ouvindo que ele era amado. Talvez não muito pelos irmãos, tinha que obrigatoriamente falar que ele era amado, porque era o nome dele, amado, 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 o pai. Mas imagina quando o Senhor o chamava ele amado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque era a melhor pessoa do mundo, mas ele sabia que Deus o amava. Ele sabia o quanto Deus o amava. A ponto de dizer que esse era o homem segundo o meu coração. Davi era perfeito, sim ou não? Não. A Bíblia escondeu os pecados de Davi, sim ou não? Por que a Bíblia relata esses pecados? Por que não deu uma escondidinha? Poxa, um homem segundo o coração de Deus, ser um assassino, ser um adúltero, não saber nem criar os filhos. Para nos levar a compreender que nós vivemos, em primeiro lugar, porque nós somos amados por Deus. Você é amada de Deus. Você é amado de Deus. A partir da gente entender isso é que o fruto vem. Quando você ouvir o Espírito Santo dizendo, ei, você é um filho amado. Sabe qual que é o nosso problema? Achar que Deus é pai. Deus não é pai. O nosso pai é Deus. Você entende isso? Muda ou não? O nosso pai é Deus. O nosso pai é Deus. O nosso pai é Deus. Mas às vezes a gente tenta achar que Deus
é pai, mas se eu errei hoje, ele não é meu pai, é Deus da ira, é Deus da condenação, é Deus do julgamento, é juiz, porque pastor, Deus é juiz. Ele é meu pai, é Deus. Junta aí com o seu irmão que está ao seu lado. Posso orar? Posso orar, Cris? Mensagem de louvor pode vir. Toda condenação, toda culpa, todo medo, e aos que creram em seu nome, não vem de Deus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Viva através das verdades consumadas do Senhor. Você é filho, você é amado. Isso não vai mudar. O seu pecado não é capaz de apagar a cruz.